E essa é uma fase bem polêmica assim, da própria vida de Stalin, tal, que ele acaba cedendo muitas questões para o Ocidente, né? Então ele tem uma certa degeneração ideológica para a visão de alguns historiadores, que ele vai ainda defender essa ideia de que é possível construir um socialismo no Ocidente sem um processo de ditadura do proletariado, sem a sovietização. E é isso, é um debate histórico, sabe? Não é um processo de demonização da figura do cara. A gente tem que entender quais são as condições, quais eram os elementos históricos dados naquele momento. E não debater sobre Stalin ou não, falando que Stalin matou 50 milhões de pessoas. Esse dado dito por quem? Isso é um negócio que a gente tem que falar. Um dos principais argumentos contra o comunismo é o papo do genocídio, que matou mais que nazismo, que matou 100 milhões de pessoas. O que é verdade, o que é mentira? Esse argumento faz sentido ou não? A gente tem que primeiro olhar a etimologia da palavra genocídio. Né? O genocídio ele é uma ação deliberada de uma força militar que visa exterminar uma população. Então é uma política social criada para eliminar um determinado povo, uma determinada etnia. Por exemplo, o Holocausto é considerado uma tentativa de genocídio. Né? Até pode ser considerado um genocídio, né? Para não falar que não é. Mas por quê? Porque é um plano político, uma ação deliberada, organizada por parte do Estado ou das forças dominantes, né? Porque a gente vai poder falar de genocídio antes da existência do Estado como a gente conhece, né? É uma ação deliberada para poder exterminar essa população. Então a gente tem genocídio, a gente tem esse genocídio judaico, a gente tem um genocídio indígena no Brasil, não é? A gente não poderia dizer que a invasão portuguesa, porque é isso, não é o descobrimento do Brasil. O Brasil existia. Ele estava lá, a terra estava lá. O que os europeus fizeram foi invadir o território brasileiro. Foi isso que eles fizeram. Né? Essencialmente, até onde eu sei, você tá na tua casa, você tá suave, aí entra um cara, fala, essa terra é minha, você discorda, aí o cara vai lá e te mata, isso é uma invasão. Mas e aquele papo que os indígenas também tinham os seus genocídios próprios, que um invadia a terra do outro, matava e tal? É isso, eles tinham guerras entre si, mas a lógica genocida é uma lógica diferente, porque é uma lógica que visa o extermínio total de uma população a partir de um plano muitas vezes de pureza racial, sabe? De uma perspectiva da construção de uma sociedade idealizada sem aquele grupo que é considerado abjeto. Mas os portugueses tinham essa questão da pureza racial? O que é a catequese se não isso, né? A catequização cumpre esse papel. Mas ela é forçada? É forçada. Na base da violência? Assim, aí a gente tem uma outra questão que tem muitos indígenas que vão aceitar a catequização, mas existe um debate sobre o porquê se aceitar. Porque tem muitas sociedades indígenas, né, muitas nações indígenas que convivem ali naquele ambiente que percebem que os portugueses são muito mais fortes. Que os portugueses estão trazendo o caos, o apocalipse e a destruição. Então, se eles não se convertem, fudeu. Sim. É o extermínio. É forçado indiretamente. É forçado indiretamente. Ou diretamente, ou indiretamente. Forçado nos dois casos. A gente tem, por exemplo, o genocídio que acontece na Argentina no século XIX, a campanha do deserto, que foi inspirada na corrida do oeste dos Estados Unidos, que também destruiu milhares de nações indígenas para poder concentrar a propriedade de terra, para poder expandir, para retirar ouro. Tem tudo isso, né? A gente pode pensar no genocídio armênio, a gente pode pensar, tem um povo que foi genocidado pelo Império Alemão, considerado o primeiro genocídio da Idade Contemporânea, né? Que é contra o povo, não vou lembrar o nome agora, mas se vocês procurarem genocídio alemão na Namíbia, botei. Genocídio alemão na Namíbia, isso é real. Tipo, era uma população que não era tão grande de pessoas, né? Acho que não passava do 1 milhão de pessoas, mas foi todo mundo morto. Aí a gente olha, por exemplo, a atuação da Bélgica no Congo, no processo de colonização. Tipo, é isso. O colonialismo, que é o que ele está tratando aí, nesse livro, do Lozu está tratando aí. O colonialismo é uma forma de genocídio. É uma forma de você entrar num lugar, impor sua cultura, você explorar os grupos de lá. É uma forma de você promover um genocídio ou material físico ou cultural. No Congo belga, por exemplo, o Congo belga era de propriedade privada do rei Leopoldo II. Era a terra dele. Não é que era do Estado belga. Não. Era do rei Leopoldo. Aquilo era dele. E aí você tem os capatazes que levavam as cabeças cortadas, as mãos cortadas, de gente que se recusava a trabalhar. A grande questão é que o que muita gente alega, né, que a União Soviética vai promover genocídios e tal, não existe nenhum documento. Nada. Não existe nenhum flerte por parte de qualquer Estado socialista
que tenha realizado uma campanha para genocidar um determinado povo. Mas é que tá, eles documentariam isso? Claro, o nazismo documentou. Os Estados Unidos também documentaram. Tá tudo documentado. Pela via do discurso ideológico. Não precisa nem falar de documento, né? Oficial, né? Vamos falar, então, teria algum elemento de cultura que mostrasse isso, né? Porque você tem o cinema dos Estados Unidos que produz o nascimento de uma nação. Conhece esse filme? É um filme que foi feito em 1915 por um diretor chamado D.W. Griffith e é o filme que exalta a Ku Klux Klan. Ah, eu sei qual é esse Que filme. é o dos Cavaleiros Brancos. É o primeiro filme que eles queimam as cruzes. Eles não faziam isso antes. Eles passam a fazer como referência àquela obra. A gente tem um filme como O Triunfo da Vontade, que é da Lynn Riefenstahl, a cineasta alemã nazista, filha da puta, que fazia os filmes pro regime. A gente teria alguma obra cultural que mostrasse essa cultura racista, genocida, que mostrasse essa cultura de inferioridade, como o Ocidente produziu, né? No nazismo, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas ao que se deve essa acusação de mortes? Então, já que a palavra não é genocídio, tem uma acusação de mortes que vai nas costas do comunismo, né? Ao que se deve? Então, aí são várias questões, né? Porque a gente tem processos repressivos também, né? A gente não pode falar que isso não é real, isso não foi real, isso aconteceu. Né, os próprios expurgos na União Soviética, isso vai acontecer, isso também vai acontecer na China, de certa maneira, mas não é uma ação que é feita deliberadamente para matar pessoas. Não é isso. São países feudais que estavam passando por processos de construção de um processo de industrialização e que, para essa industrialização acontecer, primeiro pensar, né, por que eles precisariam se industrializar? Porque um país industrializado consegue segurar a bronca. Consegue, né? Ele vai ter menos propensão a ser invadido, certo? Ele tem menos possibilidade de ser dominado por uma outra potência. Então isso foi importante. Só que aí você tem primeiro, quais são as referências de dados que são usados para isso? Porque, tipo, você pode pegar, a pessoa pode simplesmente inventar um dado. Ela pode surgir da cabeça dela um número de algum historiador anticomunista, de algum ideólogo, de um jornalista, de qualquer pessoa, para poder falar, morreram 100 milhões de pessoas na China de Mao Tse Tung. De onde ele tirou esse dado? É só isso. Qual que é a referência que ele está utilizando? A gente tem que olhar isso. Existia essa contabilização? Sabe? E aí, olha só, né? E aí não é, por exemplo, negar que houve sofrimento ou houve morte nesse processo. Não é a negação disso. Mas é virar e falar, aonde estão essas informações? Tá ligado? Porque se a gente parar pra pensar, se os livros de história sobre o Brasil, entre 2020 e 2021, fossem escritos por um bolsonarista, por exemplo, o que ele falaria da pandemia? Que foi uma gripezinha. Foi uma gripezinha. Que morreu pouca gente. Que não foi culpa de ninguém. Que acontece. Mas esse argumento também não é válido para os comunistas? Porque se eles tivessem feito isso, histórica, eles não iam contar se eles tivessem feito isso. Então, a questão é que quando a gente olha para toda como a história se desenvolve no Ocidente, eles não fizeram isso, né? Porque senão a gente não estaria discutindo esse assunto. Tá ligado? Não peguei o... Tipo, pensar o seguinte, essa falsificação histórica, ela pode eventualmente existir, mas tem que ter alguma avaliação, algum juízo que prove isso. Só isso, que prove isso. Então, não existem provas de que houve esses números de 20 milhões, 80 milhões que falam? Não, por exemplo, tem um livro muito bom que se chama Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, da Wendy Goldman, de uma editora chamada Lavra Palavra, que ela vai fazer esse balanço, que ela diz, e ela é trotskista, ela não gosta do Stalin, ela é trotskista. Só que ela vai fazer esse balanço, que os historiadores liberais do Ocidente falam em 7, 8 milhões de vidas. De todas as estatísticas documentadas que se tem, que se fazia esse registro de aprisionamento, de expurgo, de expulsão, blá, 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 você fala em torno de 800 mil pessoas, que é muita gente, né? Só que é 10 vezes menos do que é propagado pela mídia liberal. Entendeu? E aí a grande questão que a gente levanta é, beleza, quais são esses dados, de onde eles vieram? E o segundo, primeiro, de onde vêm esses dados? E o segundo, quais são as causas desses processos de morte? Porque, morria gente na China à torto de fome, de tuberculose, de gripe, de tifo. Sabe? E isso é colocado como obra do comunismo. Mortes causadas pelo socialismo. Exatamente. Mas aí nesse caso não é como uma prova de que o sistema não funcionou e pessoas passaram fome e morreram? Então, as pessoas passam fome no Brasil, né?
por exemplo. As pessoas morreram de fome na Grande Depressão dos Estados Unidos. Sim. As pessoas morreram de fome causada... A Índia tem um evento que é muito famoso, que é a fome de Bengala. Benguela ou Bengala, não lembro como é que fala, mas é um cerco que o Império Britânico vai fazer em torno de uma cidade na Índia e vai matar 6 milhões de indianos de fome. Não, 6 milhões não, desculpa. De 2 a 3 milhões de indianos de fome. Deliberadamente. Deliberadamente, feito isso. A gente olha, por exemplo, o próprio caso brasileiro, né, do processo de colonização aqui. Existe um processo de garantia, de forçar os povos nativos daqui a aderirem à cultura lusitana, à cultura europeia, senão eles vão morrer. Isso é um processo genocida. A gente olha para o que os países europeus fizeram na África e na Ásia. No Vietnã, a gente pode olhar o que acontece na África do Sul com o apartheid. Isso é um sistema de opressão deliberado. Isso é um sistema que visa criar um mecanismo estruturado de opressão de um povo pelo outro. O que a França fez na Argélia, o que os ingleses fizeram no Egito, na Palestina, o que os franceses fizeram na África Ocidental, o que a Bélgica fez no Congo, o que os alemães fizeram na Namíbia. Por que esses genocídios não são lembrados? Porque isso sim é documentado. Isso sim tem essas ações deliberadas do Estado para matar pessoas. Você tem foto dos capatazes belgas, dos capitães lá que se vestiam igual o Clayton do Tarzan, com uma arara cheia de cabeça. Entendi. Então não existem provas de que esses números são certos. São associados. Ao comunismo também. Isso, é porque quando a gente fala, morreram 100 bilhões de pessoas por causa do socialismo. Então o socialismo é uma força, é uma nuvem que foi lá e matou as pessoas? Não, a gente pode falar, né, que houveram mortes relacionadas ao trabalho no processo de industrialização, muitos acidentes, mas também muita sabotagem, muitos atos terroristas. É aquilo, a China se tornou socialista. Ela vai acabar com a fome um ano depois? Sem força produtiva, sem máquina, sem tecnologia, sem nada. Não dá, né, bicho? Não tem como. E a gente pensa, né, sei lá, quando a gente olha para as ações que esses estados ocidentais têm com relação aos seus estados, às suas ex-colônias, né? É a promoção de genocídios deliberados. A gente tem imagens de crianças belgas não, congolesas, que eram levadas para a Bélgica para serem expostas em zoológicos. Tá ligado? A gente tem uma ideologia nazi-fascista que aparece no pensamento e na cultura europeia há muito tempo e que ainda aparece hoje. Tem 2 países, saiu uma resolução da ONU alguns anos atrás sobre uma votação para criminalização de qualquer pensamento da ideologia nazista. Boa parte da Europa votou neutro e 2 países votaram contra essa criminalização: Estados Unidos e Ucrânia. Só que assim, quando a gente pega para analisar uma ideologia como o nazismo, o que o nazismo fala? O que ele fala? Que existe um povo superior que deve dominar e escravizar os outros povos. O socialismo fala isso?